Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40k. Continuando a história das legiões, nesse vídeo falaremos da segunda legião mais pedida por vocês, os Mil Filhos, The Thousand Sons, a tragédia de Magnus the Red. A 15ª Legião dos Fuzileiros Espaciais, com base no mundo de Próspero, e a única legião caótica que serve exclusivamente ao deus do caos Tzil'ansh. A semente genética dos Mil Filhos foi especificamente modificada para ter muito poder psíquico. Todos os membros dos Mil Filhos eram capazes de usar poderes psíquicos. A legião foi rapidamente fundada durante os períodos das tempestades Warp e ficou isolada no mundo de Próspero durante as grandes tempestades da criação de Slaanesh. Aprovada nas suas primeiras missões durante as Guerras da Unificação, a 15ª Legião foi oficialmente nomeada de Mil Filhos pelo Imperador e recebeu uma própria frota expedicionária para que eles pudessem fazer suas contribuições durante a Grande Cruzada, que foram muito importantes para a reunificação da humanidade durante o nascimento do Império do Homem. Magnus, o Primarca, foi especificamente vantajoso viver no planeta Próspero, porque por ser um planeta isolado e difícil acesso, ele teve muita facilidade em treinar os poderes psíquicos dele e de sua legião. Diferente de outros filhos que o Imperador teve dificuldade de reconhecer em alguns momentos, quando o Imperador pisou em Próspero, ele reconheceu Magnus, e Magnus o reconheceu como seu pai, porque os dois são os maiores Psykers de todos, o Imperador sendo o maior de todos, e Magnus o segundo maior, devido ao seu poder mental gigantesco. Os soldados dos Mil Filhos eram especializados no combate usando feitiçaria e magia psíquica, ou seja, energias de magia, coisa que sempre foi odiada pelos Space Wolves de Leman Russ. Lembra que eu disse que cada legião tem o seu nêmesis principal? Os Mil Filhos têm como nêmesis os Space Wolves, porque Leman Russ abomina todo tipo de magia. Apesar dessa rivalidade inicial, as tropas dos Mil Filhos foram muito eficientes para aumentar o poder do Império. Diferente da Legião Alpha, que eu falei no vídeo anterior, que trabalhava em trabalhos mais à surdina, fazendo dissuasão, inteligência e contra-inteligência, os Mil Filhos batiam na porrada. Eles desciam com os poderes psíquicos e jantavam as tropas inimigas que eles enfrentavam. Infelizmente havia uma falha genética na semente dos Mil Filhos. Uma falha genética que criava mudanças mutagênicas, que começavam a ser chamadas de mudanças da carne pelos legionários. Eram muito temidas pela 15ª Legião, porque elas podiam criar mutações degenerativas que finalmente reduziam um orgulhoso Astartes dos Mil Filhos em uma abominação mutante irracional. Antes mesmo da Horus Herésia e da heresia, os atingidos por essa deficiência do caos eram colocados rapidamente em êxtase pela legião, na esperança de que algum dia poderiam encontrar uma cura. A 15ª Legião começava a ser tocada pelos poderes ruinosos do caos antes de qualquer uma, antes mesmo da heresia, porque os poderes psíquicos são utilizados pela Warp. Quando você usa qualquer poder psíquico, você se conecta à urdidura e assim os poderes ruinosos do caos conseguem entrar. Após todo esse caos de mutações desenfreadas, os Mil Filhos tiveram que fazer seu primeiro expurgo. Eles tiveram que prender em êxtase ou matar todos os outros que estavam corrompidos pelos poderes ruinosos do caos pelo uso da magia, restando apenas 1000 irmãos de batalha que conseguiram se manter a salvo. O nome Mil Filhos em homenagem a isso. Com esses 1000 remanescentes, eles conseguiram estabilizar a semente genética e assim criar novos soldados, dessa vez com mais controle a essa mutação genética. Embora a Legião dos Mil Filhos, mesmo reconstruindo seus números, continuou sendo a segunda menor legião do Império, atrás apenas da Legião Alpha. Enquanto a Legião Alpha era pequena por questões específicas que eu falei no vídeo anterior, a Legião dos Mil Filhos foi por essa doença genética do Warp. Ironicamente, Magnus era muito leal à verdade imperial, e os Mil Filhos foram muito importantes para trazer mais de 100 mundos para o Império e para a verdade imperial. O símbolo original dos Mil Filhos era um sol eterno, um círculo que fazia em si mesmo um sol que brilhava para sempre. Essa era a ideia dos Mil Filhos. Apesar de ter controlado a maldição da carne, o Magnus e o Imperador ainda não sabiam que isso era um dos poderes ruinosos do caos, achavam que era apenas uma falha genética e não estava ligado totalmente ao Warp.
Por conta disso, Magnus começou a procurar formas de curar os que estavam em êxtase. Não só os que já estavam, porque os que já estavam com a semente curada podiam continuar lutando, mas tinha muitos Space Marines dos Mil Filhos presos em êxtase. Então ele começou a procurar uma forma de curá-los, e assim encontrou em um planeta deserto um monumento chamado A Montanha. Chegando na montanha, Magnus descobriu que era uma espécie de portal, uma rede que conduzia bilhões de caminhos entre mundos. Infelizmente, quando descobriu o que era essa rede de um antigo Eldar, descobriu que era uma antiga Webway, corrompida pelo Warp. E Magnus foi a pessoa que em tese descobriu que seria possível criar um meio de caminho alternativo ao Warp. Um pouco antes da heresia, na campanha de Arcreach, tanto os Mil Filhos quanto os Space Wolves tiveram que fazer uma missão em conjunto. E eles se odiavam, apesar de estarem trabalhando juntos, derrotando várias forças do caos. A relação entre os dois era tão braba que eles quase se matavam durante o combate. No meio da luta final, um desastre aconteceu. Um dos membros dos Mil Filhos durante o combate sucumbiu à mudança da carne, depois de executar muitos golpes psíquicos contra os inimigos. Isso fez com que seu corpo mudasse instantaneamente e causasse pânico entre as fileiras dos Mil Filhos, o que gerou mutações desenfreadas em todos eles. Acontece que o soldado transformado Hastur parecia estar conseguindo resistir aos poderes ruinosos do caos. Mesmo ele virando uma abominação, ele ainda parecia estar raciocinando. E ele pediu ajuda a Magnus. Magnus sempre foi uma pessoa complacente e parecia que ele ia dar um perdão ao seu irmão. E mesmo ele se tornando uma abominação, iria permitir que ele retornasse às fileiras dos Mil Filhos. Quando os dois se aproximavam, um tiro foi ouvido. O próprio Rei Lobo, Leman Russ, atirou e matou com Hastur. E isso foi extremamente mal visto pelos soldados dos Mil Filhos, porque havia um códex dizendo que problemas internos das legiões tinham que ser resolvidos pelos próprios primarcas das legiões. Leman Russ caminhou até Magnus the Red e os dois se encararam. As tropas dos Space Wolves e dos Mil Filhos estavam prontas para se matar. Felizmente, esse desastre foi evitado graças ao primarca Logar, o líder dos portadores da palavra, que tinha grande capacidade de convencimento e acreditava que a harmonia entre os irmãos e o Império tinha que prevalecer. E através da sua oratória magistral, conseguiu convencer os dois irmãos a se acalmarem. Magnus, conhecido como Rei Carmesim, se recusou a continuar lutando ao lado do Rei Lobo, seu irmão Leman Russ. Logar concordou e pediu que Leman Russ se retirasse do combate. Leman Russ foi embora do planeta. E assim, apenas os Mil Filhos e os portadores da palavra continuaram na investida. Apesar de Logar tentar manter a ordem entre os irmãos, a maioria dos primarcas de demais legiões começaram a ver com desconfiança os Mil Filhos. Os primarcas da Guarda da Morte, dos Punhos Imperiais e da Guarda dos Corvos, junto com os Space Wolves, começaram a achar estranha a situação que estava acontecendo com a 15ª. Logo, milhares de outros Space Marines de diversas legiões entraram em contato com o Imperador, requisitando a extinção da 15ª Legião, como aconteceu no passado com a 2ª e com a 11ª, que não existiam mais. Foram expurgadas dos registros imperiais e queriam que acontecesse o mesmo com a 15ª. Apesar do Imperador estar extremamente descontente com seu filho Magnus the Red e os legionários dos Mil Filhos que estavam usando os poderes corruptos do Warp e por isso estavam se corrompendo, ele ainda não fez nada e resolveu esperar uma investigação mais profunda se estava ligado esse poder do Psyker ao Warp. Porque nessa época ainda não se tinha certeza sobre isso. Havia informações e grandes teorias que usar poderes Psykers puxava o Warp, mas ainda não se tinha certeza sobre isso. Houve então um grande concílio entre os primarcas e o Imperador. Uma grande dúvida se deveriam continuar usando Psykers ou não. Durante o debate, Magnus defendeu apaixonadamente a causa dos Psykers, dizendo que as contribuições da sua legião eram imprescindíveis para o poder imperial, e ele estava certo. Mas, por outro lado, os maiores oponentes do uso de Psykers, os Space Wolves pelo Leman Russ, que consideravam o uso de Psykers covarde e impuro, e, ironicamente, a Guarda da Morte, liderada pelo Mortarion, que testemunhou pessoalmente os usos absurdos dos poderes Psykers contra sua própria legião na época do seu planeta natal. Foi então que chegou a um consenso que os Psykers e seus poderes apresentavam um uso potencialmente perigoso ao povo do Império, e um decreto do Imperador
foi criado em respeito a essa unidade. Ninguém poderia ser censurado ou acusado por uso de ações utilizando habilidades psíquicas no passado, mas de agora em diante, o uso de habilidades psíquicas pelas forças militares do Império estava terminantemente proibido, estando restrito apenas à navegação dos Psykers pelas rotas do Warp, estritamente sancionados e controlados pelas Irmãs do Silêncio. Com os efeitos do decreto, Magnus e os 1000 filhos foram proibidos de praticar feitiçaria e usar habilidades psíquicas em combate. Mas Magno, um ávido amante do conhecimento, discordava absurdamente desse decreto e resolveu esconder os manifestos, livros e documentos sobre a feitiçaria em seus arquivos pessoais em Próspero. O tempo continuou. Magnus estava em Próspero trabalhando com sua legião, buscando conhecimento, quando descobriu da traição de Horus. Mas o que deixou mais em choque o Gigante Vermelho foi a traição de Logar, líder dos Portadores da Palavra, alguém que ele considerava um amigo pessoal e um homem razoável, que sempre pelo seu dom da oratória conseguia criar paz entre os Space Marines conflitantes. A traição de Logar afetou muito Magnus. Magnus, sabendo que a traição era iminente e que Horus e os seus irmãos iriam atacar o Imperador, usou seus poderes psíquicos para poder enviar uma mensagem ao Palácio Imperial, criando uma conexão direta mente a mente entre ele e o Imperador. Só que a situação foi desastrosa. Esse comando destruiu todas as defesas psíquicas do Palácio Imperial, destruiu os projetos da Webway que o Imperador estava criando para poder não precisar mais navegar pelo Warp e causou morte de centenas de milhares de pessoas que estavam perto do Império. Pessoas incapazes de lidar com esse tamanho poder psíquico de Magnus. O Imperador ficou tão irritado com Magnus que se recusou a acreditar que seu filho favorito, Horus, o trairia. Ao falar com Horus, o Imperador foi convencido por Logar que o traidor na verdade era Magnus e que ele havia sucumbido aos poderes ruinosos do caos, já que o próprio Magnus usava esses poderes psíquicos absurdos. O Imperador, acreditando que Magnus planejava semear a discórdia entre as legiões, mandou os lobos espaciais em direção de Próspero para tomar o controle do planeta de volta e trazer Magnus de volta à Terra para ser julgado. Ocorre que Horus, muito espertamente, mudou as ordens escritas pelo Imperador e o Senhor da Heresia Horus informou aos Space Wolves, legalistas reais, que o Imperador havia ordenado um ataque direto a Próspero, a morte de toda a legião dos 1000 filhos, a destruição do planeta e a execução de Magnus. Vendo seu planeta sendo atacado, Magnus finalmente entendeu. Após sua entrada psíquica forçada aos salões do Trono Dourado e a sua comunicação mental direta com o Imperador, culminando assim na destruição do projeto de Webway do Império e na total destruição de Próspero, ele percebeu que havia sido manipulado por Tslane. Ao ler os antigos textos que ele encontrou das tradições Eldários, ele na verdade estava lendo textos do caos de Tslane, e ao usar as magias Psykers estava se associando ao Deus ruinoso do caos, da mudança e da sabedoria. Em um ato de vergonha, sacrifício e arrependimento, para mostrar ao seu pai que ele e sua legião eram leais até o fim, e sabendo que os seus erros eram absurdos e que ele deveria ser punido, ele não avisou aos defensores do planeta ou à sua legião do ataque imperial iminente. Pior ainda, ele criou um véu sobre o planeta para que os 1000 filhos não pudessem perceber o ataque iminente. Também dispersou a frota para longe de Próspero para que eles pudessem sobreviver. Magnus sabia que Tslane queria que os 1000 filhos e os lobos espaciais se matassem, porque eram duas legiões extremamente leais ao Imperador. Os 1000 filhos, até o momento, eram a prova que mesmo com os poderes ruinosos do caos te corrompendo, a sua lealdade pode te manter ligado no foco do Império. A grande campanha dos lobos espaciais foi conhecida como a Queda de Próspero, o maior massacre da história imperial. Um tremendo bombardeio orbital destruiu o planeta e o reduziu às cinzas. Alguns Astartes Psykers dos 1000 filhos conseguiram resistir ao véu de Magnus e quebraram ele, unindo-se assim a Tslane. E assim puderam resistir ao massacre e lutar contra as tropas dos lobos lunares, sendo massacrados e mortos pelos seus antigos irmãos. Magnus, após ver a tamanha destruição de seus irmãos, não conseguiu aguentar e decidiu levar a batalha contra seus irmãos legalistas de Leman Russ. Na última batalha na pirâmide na capital de Tsinka,
Magnus e o Leman Russ praticaram um duelo devastador. Magnus tentava desesperadamente explicar a Leman Russ que aquilo era uma manipulação dos poderes ruinosos do caos e que eles eram legalistas e aquilo era um plano de Horus, o traidor. Mas Leman Russ não era muito inteligente, não era muito de ouvir, ele era mais de um homem de ação, por isso que ele foi mandado. Ele não ia acreditar em Magnus, pois acreditava que as suas ordens eram diretas do Imperador. Sendo derrotado, Magnus viu que todos seus irmãos dos 1000 filhos estavam prestes a serem todos mortos e executados. Todos seriam mortos pelo seu erro, pela sua incompetência. Então ele fez o pior. Tzeentch havia oferecido um acordo a Magnus. Se ele e sua legião servissem para sempre, eles seriam salvos daquela aniquilação. Magnus aceitou o acordo naquele momento de derrota e fez uma feitiçaria que abriu um portal para o Orb. Tzeentch mandou uma horda de criaturas do caos e conseguiu expulsar os Space Wolves. Quando Magnus fez aquela feitiçaria, ele e todos os seus irmãos foram presos pelo poder psíquico do caos. É o único exemplo de uma legião que caiu para o caos, não de livre e espontânea vontade, mas por uma prisão psíquica. E assim, os 1000 filhos caíram na heresia. Os únicos que não caíram na heresia por livre e espontânea vontade. Horus se corrompeu porque a quis. Logar aceitou que os deuses do caos eram superiores ao imperador. Mortarion e Agron queriam de fato punir o imperador. Konrad Curze queria seguir o seu próprio caminho e acabou se ligando pelo caos. Mas Magnus não. Magnus, momento nenhum, quis se unir ao caos. Ele não quis cair na heresia. A sua heresia e do seu povo não é consciente. É uma maldição de Tzeentch. E é por isso que no canon, a maioria dos Space Marines que consegue voltar pro lado legalista são dos 1000 filhos. Tem uma história que eu já narrei no canal, na época eu ainda estava começando, que são as 10.000 noites da vingança, em que um dos servos dos 1000 filhos simplesmente troca de lado, vendo a honra resplandecendo em um dos legalistas sobreviventes dos filhos do imperador. Porque os 1000 filhos não são caóticos por livre e espontânea vontade. Ele simplesmente troca de lado. Ele, vendo resplandecer a glória no caído Guardião dos Ritos, ele o ajuda a ferir Fulgrim. Ele morre depois, mas porque no fundo os 1000 filhos caíram, lutaram contra os Slaanesh numa disputa de inteligência e ninguém ganha do deus do caos e da manipulação. Algum tempo depois da queda de Próspero, os Space Marines dos 1000 filhos começaram a sofrer severas mutações, pois seus genomas já eram defeituosos da sua semente genética e o Olho do Terror fazia todas as manipulações dos seus corpos se degradarem com os poderes ruinosos do caos. Além disso, Tzeentch é a própria personificação da mudança e frequentemente dá presentes mutacionais, entre aspas, para os seus servos. E é por isso que a maioria dos soldados de batalha dos 1000 filhos são totalmente irracionais, controlados pelos poderes ruinosos do caos. E logo em seguida, os 1000 filhos perderam a única coisa que os restava após a heresia de Horus e a destruição de Próspero: a sua liberdade, a sua humanidade. E essa é a tragédia de Magnus e os 1000 filhos. A história continua, porque os 1000 filhos são uma das legiões mais ativas na heresia. Mas esse vídeo é só para contar a queda deles. Talvez no futuro falaremos do que aconteceu do 32º milênio em diante. Se você gostou, curta, comente e inscreva-se. Ajuda demais o canal. Obrigado, até a próxima. E aqui é o Arauto.